E seguindo com os vídeos feitos nas férias, esse foi um desenho que eu escolhi colorir nas férias. Então a filmagem tá meio ruinzinha, mas eu acho que ficou um colorido bem legal. No final vocês vão ver. Eu fiz a raposinha aí bem em tons de laranja. Escolhi 2 tons de laranja para fazer. Pus um rosinha na orelha. Fiz o coelhinho em uns tons de cinza, também colocando rosinha na parte interna da orelha. E eu usei um tom de cinza mais escuro para fazer os detalhes, fazer as sombras e os detalhes. A madeira eu coloquei no marrom, aí eu decidi fazer o remo bem no marrom e fazer os detalhes do remo depois com uma caneta mais fina, enquanto que o bote eu fiz usando aquela técnica de colocar vários risquinhos no marrom e depois ir sobrepondo esses risquinhos para ficar com esse efeito de madeira, enquanto que no remo eu pus com a caneta mais fina. E depois vocês vão ver que eu continuei o desenho do remo para parecer que estava dando para ver o remo ali debaixo d'água. Foi porque eu vi que nessa parte aí do desenho mostra como se fosse o fundo do mar. Então, como se tivesse uma visão de fora da água e dentro da água. Então, eu fiz essas pedras como se tivesse uma luz na parte de cima, vindo ali da parte mais da superfície, e a parte do fundo mais sombreada com esse cinza mais claro e o cinza mais escuro, dando uma sensação de mais sombra. Então a parte de cima mais iluminada com o amarelinho e a parte do fundo mais sombreada no cinza. Aí eu fiz a continuação do remo, como se estivesse debaixo da água, e aí eu fiz a parte da água. E depois eu me toquei que eu não gravei toda a parte da água que eu fiz e com a iluminação também para o fundo do mar. Eu não gravei essa parte, mas eu fiz bem aquele efeito de piscina, de água, e pus alguns riscos com a caneta branca na parte que eu coloquei ali como se fosse a divisão do fundo para a superfície. E aí eu fiz as plantinhas como se fosse uns cactuzinhos ali assim. Não faz muito sentido se a gente for olhar a geografia do nosso país, mas fez sentido no desenho e acho que ficou bonitinho. E usei o branco ali para dar uma luz em alguns pontos dessa vegetação. E aí eu parti para as montanhas lá no fundo. Eu usei alguns tons de marrom e uns tons de laranja para fazer essas montanhas. Então eu comecei com o laranja mais claro e depois fui fazendo o degradê com o laranja mais escuro e por fim o marrom, mas na base fazendo o pontilhismo ali para dar essa impressão de profundidade, de luz e sombra. E depois fiz ali também um degradê com azul para dar uma ideia de neve ali no topo, nas nuvens ali também. E aí eu fiz o céu com essa técnica dos risquinhos, que eu achei bem bonita. Eu achei que fica um efeito bem bonito, um resultado bem bom. E eu pus um amarelado assim mais em cima, como se estivesse começando a chegar o pôr do sol, e o azul mais claro depois do amarelo, e por fim um azul mais escuro lá no fundo. E fiz as estrelas amarelinho e por fim vim com lápis de cor dando os últimos detalhes ali, um pouco de luz nas estrelas. A caneta branca, que não pode faltar, para contornar as nuvens, para fazer a neve ali na montanha. E esse foi o resultado final. O que vocês acharam? Contem pra mim aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa profundidade ali do mar. É isso, um beijo.